queria falar algo muito interessante que Deus colocou no meu coração, que é a missão da igreja. A missão da igreja. E quando a gente fala a missão da igreja, queria que você prestasse atenção, a gente começa a pensar numa igreja grande, numa igreja que tem muitos membros, numa igreja que tem uma vida financeira próspera, numa igreja que tem portas abertas. Só que a missão da igreja não está localizada, não está restrita a uma igreja que tenha proporções. A igreja sou eu, a igreja é você. E quando nós absorvemos de Deus, entenda bem, não é o pastor que vai fazer você acreditar na tua chamada. É Deus que vai falar contigo e você vai receber a palavra e vai acreditar. Nós podemos aqui pregar a melhor mensagem e você sair daqui incrédulo. E também Deus pode usar uma criancinha que ainda nem sabe falar, e você crê no Evangelho e Deus te fazer uma grande mulher de Deus. Então, a missão da igreja, eu queria falar sobre isso nessa noite, e Deus colocou esse texto no meu coração, para os irmãos entenderem o que está dizendo, o que se passou no contexto dessa mensagem. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus, ele disse que enviaria a capacitação que o discípulo necessitava para dar continuidade àquela obra. E ele derramou o Espírito Santo em Atos capítulo 2, você faz essa história. Em Atos capítulo 2 até Atos capítulo 6, o discípulo, no calor do poder do Espírito Santo, eu quero que vocês entendam isso. Sempre no começo da obra, tem o calor do Espírito Santo para nos aquecer. Ninguém se converte a Cristo na frieza de coração. Ninguém se converte a Cristo naquela incredulidade que o mundo tem. Quando a gente tem um passo para dar para Cristo, pode ter certeza, antes o Espírito Santo já aqueceu o nosso coração para tal atitude. Sempre tem o calor do Espírito Santo no começo da obra. Então, quando o Espírito Santo desceu, você vê que quando o Espírito Santo desceu, no cenáculo ali com o discípulo reunido, aqueles homens que estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa e por ocasião dos tabernáculos, falaram assim: esse povo está bêbado, porque ainda é de manhã, ainda é cedo, eles estão falando em línguas e nós estamos entendendo. E ali Pedro, cheio do Espírito Santo, falou assim: olha só, ninguém está bêbado aqui, porque ainda é cedo. O que está acontecendo é que se cumpriu a palavra do Senhor, que ele derramaria o Espírito Santo. E ali Pedro pregou com autoridade a palavra do Senhor, e como não pode dar errado, quando a pessoa prega a palavra com amor, com sinceridade, a alma se converter ao Senhor. A partir desse fato, os irmãos sabem muito bem que a igreja ganhou força, a igreja ganhou confiança, porque resultado traz confiança para o obreiro, resultado traz confiança para a obreira. É por isso que Deus tem um compromisso com os resultados que você dá na presença dele, para que você venha ver o teu resultado e venha continuar caminhando com fidelidade com o teu Deus. O que Jesus disse para a figueira? Procura fruto na figueira, não achou? Ele disse que não haja mais fruto em ti e que você se seque. Por quê? Porque era para a figueira estar dando fruto. É necessário que eu e você venha dar fruto. E eu comecei aqui dizendo que dar fruto nem sempre é estar falando, nem sempre é estar com o microfone, nem sempre é estar pregando. Você pode estar quietinho no seu canto, você pode estar em silêncio e mesmo assim estar frutificando para o reino de Cristo. Então a igreja estava naquele fervor do Espírito Santo até o capítulo 6. Esse é o relato histórico. Do capítulo 6 ao capítulo 9, a igreja tem uma investida do adversário para tentar parar esse calor, para tentar parar essa nova fase dos discípulos. Porque o discípulo tinha Jesus até pouco tempo ensinando, expulsando demônio, curando paralítico, curando enfermo, dando vista ao cego. Agora Cristo já não estava no meio personificado, mas ele está no meio através do Espírito Santo orientando. Mas a diferença entre Cristo personificado do lado e ter o Espírito Santo é enquanto Cristo está no meio, quem faz é ele. Quando Cristo é tirado, quem faz é você. Isso aqui tem uma lição tremenda e uma aplicação na nossa vida. É que Deus não quer usar quem está do teu lado, Deus quer usar você. É muito interessante que para a honra, eu me candidato. Para o serviço, eu candidato meu irmão. Para a honra, eu falo, eu estou aqui. Para serviço, eu falo assim, meu irmão pode ir, eu tenho outros afazeres. Isso sempre aconteceu na história da igreja. Só que do capítulo 2 ao capítulo 6, a igreja prosperou, a igreja avançou, teve conversão, aumentou o número da igreja, mas no capítulo 6,
há um descortinamento de um novo tempo. E esse novo tempo, eu quero que você entenda, também é um tempo de crescimento, só que com outras características. Porque enquanto Deus te usa no poder e na autoridade, você se empolga porque você está vendo o resultado. Mas quando Deus permite, no capítulo 7, a perseguição vir, o martírio vir, o apedrejamento de Estevão vir, isso não significa que parou o crescimento. Isso significa que começou a se cumprir na minha e na tua vida a boa palavra do Senhor, que diz e nos assegura que há de ser, que todos aqueles que estiverem com fidelidade com o Senhor padecerão perseguições. Capítulo 7, Estevão é morto. No capítulo 7, os fariseus, os judeus matam Estevão pelo simples motivo dele estar cheio do Espírito Santo. No capítulo 8, Filipe desce para Samaria pregando o Evangelho. No capítulo 9, Saulo de Tarso, e motivado pelo Sinédrio, motivado pelos fariseus, sai com uma carta dos fariseus para que prendesse os irmãos do caminho. E no capítulo 10, Pedro é enviado até a casa de Cornélio para pregar o Evangelho. O que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: tem um progresso determinado por Deus para a igreja. Tem uma caminhada determinada por Deus para a igreja. Agora, é muito interessante a gente entender que cada um de nós que está aqui está vivendo uma etapa. Eu estou numa etapa, o pastor Leonardo está numa etapa, as irmãs da Alfadiga estão numa etapa, você está numa etapa. Cabe a você, em Deus, conhecer, entender, discernir qual é a etapa que Deus está trabalhando na tua vida. Qual é a etapa que você está vivendo? O que é que você deve fazer nesse teu momento? Porque nós estamos começando um ano. Aleluia. E é muito, muito verdade isso. Que se você não entender o que Deus quer de você nos dias que estão por vir, fica difícil de Deus trabalhar na tua vida. Eu estou aconselhando um jovem, aqui um paralelo aqui nessa mensagem aqui, que o Senhor está trazendo memória. Eu estou aconselhando um jovem que ele tem muito potencial mesmo. E Deus tirou ele de onde me tirou? Deus tirou ele do mundão, do tráfico. Só que ele está vivendo um momento em que ele focou no serviço para Deus. E quando ele focou no serviço para Deus, a vida dele com Deus caiu. E eu virei para ele e falei: varão, para tudo, esquece ministério, foca em Cristo, esquece obra, foca em Cristo, esquece pregar, foca em descer na casa do olheiro para tu se levantar. Aleluia. Então eu queria falar sobre a vocação da igreja. Interessante que quando Jesus chamou Pedro e André, eles estavam pescando. Aí Jesus passou por eles e falou assim: segue-me. Muito interessante isso. Segue-me, no imperativo, passivo de decisão. Quando Jesus falou segue-me, eles acharam aquilo ali estranho. Aquele Galileu, porque os judeus conheciam quem era da Judéia, mas os judeus também conheciam quem era da Galileia pela forma de vestir, pela forma de falar. Quando Jesus falou segue-me para Simão e André, ele falou segue-me e disse: porque eu farei de vocês pescadores de homens. Ali Jesus estava lançando a vocação que ele tinha para aqueles homens. E eu quero te perguntar: Jesus te enganou quando te chamou? Jesus omitiu alguma verdade quando ele te chamou? Não. Quando ele te chamou, ele mostrou a sua vocação. E a sua vocação era servo do Senhor, pescador de homens. Ele manifestou a vocação. Aleluia. Porque na vocação do Evangelho é uma verdade solene. Ou você se apaixona, ou você rejeita. Não tem outro caminho. Ou você se apaixona pela vocação que Deus tem para você, ou você rejeita ela e não vive a tua chamada. E eu tenho certeza, pastor Léo, que em Monte Santo esse ano Deus tem vocação para trazer para a nossa vida. Deus tem algo poderoso para fazer na nossa vida. Deus tem algo tremendo para fazer na nossa vida, no exercício da nossa função. Interessante que a gente vislumbra os exemplos de fora e aplica aquela realidade na nossa vida. Quantos ficarão de fora que tiveram nome? Quantos ficarão de fora que tiveram recurso? Quantos ficarão de fora que tiveram as portas abertas? Mas quantos entrarão no reino, no sigilo, no anonimato? Porque ficaram fiel à vocação. Prosseguindo. Prosseguindo um pouquinho. Marcos capítulo 2, versículo 14, Jesus disse também para Levi: segue-me. Marcos 3, 13, olha só que coisa interessante.
Se você depois estudar o ministério do Senhor Jesus, sempre esteve desde o começo a verdade explícita do qual era o objetivo de Deus com aqueles homens. Porque quando Jesus chamou eles, o texto de Marcos 3,13 diz que Jesus chamou os 12, porque ele quis aqueles 12. Qual o objetivo Jesus chamou aqueles 12? Para estar, o verso 13 diz assim: para estar com ele e para pregarem o evangelho. Observe que a ordem dos verbos é estar e depois pregar. Não é pregar para depois estar. Então é requisito básico estar com o Senhor na presença do Senhor, estar com o Senhor no conselho do Senhor, estar com o Senhor no conhecimento do Senhor, para que depois a gente venha estar apto para pregar. Então primeiro Jesus chamou aqueles 12 para estar com ele, para depois pregar a mensagem dele. Então a vocação é estar e pregar. E a missão? A missão é pregar o verdadeiro evangelho. E aqui, quando eu estava elaborando essa mensagem, pastor Leandro, eu falei assim, olha, se a vocação é pregar, então a missão também é pregar. Só que se você for observar, a missão não é só pregar. Porque muitos pregavam aquilo que estavam achando que era a verdade. Jesus não quer que você pregue aquilo que você acha que é verdade. Jesus quer que você pregue a verdade. Aleluia. Jesus não quer que você pregue aquilo que você acha que é certo. Jesus quer que você pregue o que é certo. Jesus não quer que você pregue aquilo que você ouviu alguém falar e achou bonito, achou coerente, achou bem elaborado. Não. Ele quer que você pregue o evangelho puro e simples. E o evangelho puro e simples, Paulo diz em 1 Coríntios 1,17 que é Cristo e Cristo crucificado, que é o poder de Deus, a loucura dos gentios, escândalo para os judeus. Esse é o verdadeiro evangelho. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo na destra do Pai. Esse é o evangelho. Enquanto os pregadores da modernidade, e tem muitos aí perto da gente, estão procurando com sermões elaborados, sermões teológicos profundos, Jesus quer alguém para pregar Ele, para pregar Ele crucificado, para pregar Ele sendo oferecido como Cordeiro Pascal, para pregar Ele sendo oferecido como salvação para os perdidos. Então Jesus deixou bem clara a missão de cada um deles. Jesus deixou claro, olha só, vocês vão pregar a morte do Cordeiro. E quando Ele manifestou essa realidade para os 12, se escandalizaram. E Pedro, você conhece essa parte, Mateus 16, Pedro, influenciado pelo inimigo, quando Jesus falou que ia morrer na mão dos escribas, dos fariseus, e ser julgado pelo gentio, Pedro falou assim, mestre, tem piedade de ti mesmo, que isso não te suceda. O que Cristo falou? Para trás de mim, Satanás, porque cogita das coisas dos homens, não entendes a coisa de Deus. Por quê? Porque sempre foi e sempre será a base de tudo, o sacrifício do Cordeiro. Então a igreja estava, para os irmãos entender, a igreja estava nessa pegada, nessa chamada, nesse rumo, o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado. Para vocês terem noção, quando no primeiro ano da igreja, a fama da morte de Cristo foi tão tremenda, que o argumento maior e principal era Cristo morto. Era o Cordeiro que foi crucificado. E aí, quando Jesus apareceu, que coisa linda, quando Jesus apareceu aqueles 2 homens de Emaús, Jesus chegou, os cumprimentou como um bom judeu e falou assim, o que aconteceu na cidade? O discípulo falou assim, de onde tu és? És estrangeiro? Não sabe de Cristo Nazareno, que foi crucificado e foi morto? Aquilo ali estava tão latente na mente dos discípulos, na mente dos seguidores de Jesus, que eles falavam involuntariamente do Senhor. Esse é o Evangelho. Você fala sem saber, muitas das vezes. É aquilo que o Espírito Santo ministra lá no teu coração. Você não precisa esforçar, sai com a naturalidade. Mateus 10:20 diz que a gente não se preocupa com aquilo que fala, porque quando fala, não só nós que falamos, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Segundo ponto para os irmãos entenderem. Tudo isso aconteceu, tudo isso que eu falei aqui, mediante a capacitação do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Observe que, na proporção que a igreja cumpriu o seu chamado, entenda bem aqui,
eu falei de vocação e de missão. Só que tudo isso está totalmente dependendo da capacitação de Deus. Não adianta eu ser vocacionado, não adianta eu querer ir para o campo, sem antes ser capacitado pelo Senhor. Não adianta eu ter até mesmo boa teologia, bom entendimento, e Jesus não me capacitar, ou eu não permitir que Jesus me capacite. A igreja aqui nesse fato, no capítulo 11 de Atos, só teve êxito, só teve resultado. O pastor aqui pregou domingo sobre resultado. Alguém lembra? Alguém lembra que o pastor não pregou sobre resultado? A igreja só teve resultado porque o versículo 21 está dizendo: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aleluia. Está aqui. A resposta que nós precisamos está aqui. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Observe que eles seguiram o caminho, seguiram as estradas dos seus caminhos, pregando Cristo, pregando a morte, pregando a crucificação, pregando a ressurreição, e Deus foi fiel com eles na pregação, dando-lhes o resultado. Aleluia. Nós vamos ter resultado esse ano aqui em Monte Santo, porque vamos pegar Cristo e esse crucificado, e o Senhor do céu vai nos dar os resultados. Não nos preocuparemos com outro tema, ficaremos no tema da cruz, ficaremos no tema do Calvário, porque esse tema não é bem visto pelo mundo, mas esse tema é poderoso para livrar, libertar e salvar. Então, o Espírito Santo capacitou a igreja. Interessantíssimo, irmão. Por favor, pega essa palavra que eu vou falar aqui agora. De que forma Deus capacitou a igreja? Pelo Espírito Santo. Mas qual foi o método que Deus usou? Eu sou apaixonado por isso aqui que eu vou falar para os irmãos. E eu só estou ainda dando continuidade à minha chamada por causa disso. A forma que Deus usou para capacitar a igreja foi o Espírito Santo. Mas o método que Deus usou para dar continuidade à sua obra foram os homens. Foram os discípulos. Foram os servos. Deus nos capacita pelo Espírito. Mas o método de Deus é você e sou eu. O método de Deus é os homens. É os homens que são. Você é o método de Deus. Deus quer usar você. Aí quando a igreja descobriu que lá em Antioquia da Síria, que é aqui o texto capítulo 11, estava explodindo o evangelho, porque aqueles homens que estavam em Jerusalém levaram o evangelho para fora da terra de Israel, o que eles fizeram? Vamos mandar um obreiro capaz, vamos mandar um obreiro inteligente, um obreiro cheio, um obreiro capacitado, vamos mandar Barnabé. Por que Barnabé? Porque Deus tinha escolhido Barnabé para essa missão. Barnabé é um homem piedoso, um homem generoso, um homem que amava ajudar, um homem cheio de sabedoria, um homem de puro sangue cristão. E ali quando Barnabé chegou, Barnabé ficou impactado, porque viu a graça ali no meio do gentio. Irmãos, entendam, é tão profunda essa palavra, que aqueles que creram no Evangelho não eram judeus, eram ímpios, eram gentios, eram pessoas que acreditavam em filosofia, eram pessoas que acreditavam que a matéria era ruim e o espírito era bom, eram pessoas que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nas boas obras. Eles eram pessoas que não tinham conhecimento da verdade, mas mesmo assim creram. Mesmo assim creram e se converteram. Então quando o Barnabé chegou em Antioquia, que ele viu aquele milagre, que ele viu aquela graça, ele continuou exortando eles a continuar, conforme diz o versículo 23. Partindo já para encerrar, depois que Barnabé foi para Antioquia, e o texto diz que ele levou consigo Saulo, e aqui muito interessante, porque Barnabé e Saulo é um símbolo para mim e para você. Por quê? Barnabé tinha uma personalidade e era capacitado em uma área. Saulo tinha outra personalidade e era capacitado em outra área. Sabe o que eu entendo aqui? Aqui nesse altar, não estudei não. Aqui nesse altar é que Deus tanto qualifica a gente numa área quanto na outra.
Aleluia. Deus sempre usa alguém para nos orientar numa área e usa alguém para nos orientar na outra. O que eu entendo com isso? O que te faltar de entendimento, de instrução, de conhecimento, Deus vai usar alguém, Deus vai usar algo, Deus vai abrir uma porta, Deus vai te levar para algum caminho necessário para você aprender. Aleluia. Enquanto Barnabé era um homem bom, piedoso, amoroso, generoso e abraçava, Paulo era um homem da lei. Paulo era o homem da palavra. Paulo era o homem que sabia de quais salteado a lei, de quais salteado as profecias, sabia, entendia, perguntava onde estava o versículo, Paulo falava, perguntava o que significava tal passagem, Paulo falava. Enquanto Barnabé abraçava, Paulo pregava a doutrina. Enquanto Barnabé pregava com graça, Paulo pregava com eloquência. Enquanto Barnabé ajudava os que não tinham entendimento, isso aqui é maravilhoso, Paulo ia lá naqueles que tinham entendimento e se achavam os sabichões. E quando Barnabé focou nos humildes, Paulo foi lá na nata dos gregos pregar o evangelho com sabedoria da lei. Ao ponto em Atenas, os irmãos vão entender, capítulo 17, Atenas, os gregos falaram assim: que conhecimento é esse? Nós queremos ouvir um pouco mais. Porque eles eram supersticiosos. Então, Deus, nesse momento da história, no começo da igreja, usou as pessoas certas. Mas eles foram, isso aqui é lindo, as pessoas certas porque foram capacitadas por Deus. Não tenha dúvida que aqui nessa congregação você é a pessoa certa. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O pastor Léo, não tenha dúvida que onde Deus te colocou, você foi a pessoa certa para estar nesse lugar que Deus te colocou. Eu não tenho dúvida que aonde eu estou no lugar certo que Deus me colocou. Aleluia. Não tenha dúvida. Glória a Deus. Porque quem capacita é Ele. Quem levanta é Ele, quem leva é Ele. Aleluia, Deus. Quando Ele falou, se não me faz memória com Ananias, vai lá na casa de Simão, porque tem um homem chamado Saulo lá e está orando. O que ele falou? Senhor, esse homem é perigoso, perverso. No julgamento humano, ele era tudo isso, mas no julgamento divino, ele era um vaso escolhido para Deus. Aleluia. Porque os critérios de Deus são diferentes dos nossos critérios, conforme o pastor Léo pregou no domingo. O homem olha a aparência, o homem olha o resultado. Deus olha lá o teu futuro, Deus olha lá o teu íntimo, Deus olha lá o teu anonimato e te justifica. E para encerrar, vamos substituir Antioquia por Monte Santo. Aquilo foi tão tremendo que Deus fez no começo, que Antioquia da Síria pegou o lugar de Jerusalém. Entenda só isso aqui. Eu estou meio assim, ainda impactado com Deus com essa palavra, porque Deus está falando comigo primeiro para depois falar com os irmãos. Foi tão tremendo o que Deus fez naquela região, e era uma região grega, dos gregos. Foi tão tremendo que Antioquia da Síria passou a ser a sede no lugar de Jerusalém. Antioquia da Síria, esse lugar que você leu comigo no texto, passou a ser a sede missionária da igreja do Senhor Jesus no lugar de Jerusalém. Deus tirou Jerusalém do mapa e colocou Antioquia para Jerusalém entender que não é lugar, não é geografia, é capacitação de Deus. Antioquia da Síria foi a mãe das missões da igreja primitiva. Foi através de Antioquia que Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária. Foi através de Antioquia que Paulo tinha recurso financeiro para custear as suas viagens. É através de Antioquia que tinha os recursos financeiros e todos os outros aparatos para a igreja fazer a obra. Oh, Deus. Agora, interessante, não tinha crente em Antioquia. Não tinha crente em Antioquia. Teve que vir crente de Jerusalém para Antioquia. Isso significa dizer que o mundo, não tem crente no mundo, os crentes estão dentro da igreja, mas o mundo, para ser transformado, precisa dos crentes que estão dentro da igreja. Antioquia estava fora do mapa, era uma cidade grega, uma cidade gentílica. Só que quando os cristãos chegaram em Antioquia, pregando o evangelho, Deus fez de Antioquia uma base missionária. E eu não estou entendendo porque Deus está falando isso aqui com a nossa vida aqui, mas através de nós, Deus vai visitar o campo missionário e salvar as almas. E para encerrar, para sobrar 5 minutos para o pastor fazer as considerações finais, foi lá em Antioquia da Síria, você leu aí no versículo 29, 28,
Foi lá em Antioquia da Síria que os discípulos foram chamados de cristãos. O maior fruto que a igreja podia ter é ser chamado de cristão. E a palavra cristão significa seguidor de Cristo. A palavra cristão significa seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo tem as mesmas características de Cristo. Seguidor de Cristo tem as mesmas pisaduras de Cristo. Seguidor de Cristo tem a mesma conduta de Cristo. E foi lá em Antioquia que os homens e as mulheres de Deus foram reconhecidos como cristãos. Quando o povo de Antioquia viu aqueles homens, falou assim: eles são cristãos, eles são servos de Cristo, eles parecem com Cristo. Foi lá em Antioquia que eles foram chamados de cristãos. De Antioquia para frente, não eram chamados mais de o caminho, mas de cristãos. Ou seja, o resultado que Deus deu para aquele povo foi tão tremendo que nós somos chamados de cristãos por causa deles. Nós carregamos a bandeira de cristão por causa deles, por causa daqueles homens sirineus que foram pregando o evangelho aos gregos, e ali Deus desceu com a bandeira da vitória e falou: a partir de hoje vocês vão ser chamados de meu discípulo, vocês vão ser chamados de cristãos, e nós vamos ser arrebatados como cristãos. Então nessa noite Deus vai nos capacitar para a chamada, Deus vai nos capacitar para a obra. E fique tranquilo, não tenha dúvida, quando você for capacitado, os resultados vão vir como a árvore na primavera dá o seu fruto. Quando você for capacitado, não precisa fazer jeitinho brasileiro, não precisa dar jeitinho, o resultado vai vir como consequência da estação que você está vivendo. Deus vai te dar resultado, Deus vai te dar fruto, mas tem que estar na vocação que Deus te chamou. Tem que estar na vocação que Deus te chamou. E se você lembra, a vocação é pregar o verdadeiro evangelho. Amém? Se coloque de pé, receba o pastor Léo e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! E bênção, vale glória a Deus.